Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte. Talhada a ferro e fogo, nas profundezas do corte, que a bala riscou no peito. Quem cala, morre contigo. Mais morto que estás agora. Relógio no chão da praça, batendo, avisando a hora que a raiva traçou no tempo. No incêndio repetindo o brilho do teu cabelo. Quem grita, vive contigo. Quem grita, vive contigo. Eu já expressei meus sentimentos em diferentes redes. À família, aos amigos, ao companheiro, marido do Paulo Vaz Popó, Pedro HMC. E eu achei importante fazer esse vídeo hoje, no 7º dia, né, de morte, de passamento do Paulo Vaz, trazendo essa pergunta que vem dessa música maravilhosa, perfeita, necessária sempre, de Milton Nascimento, Ronaldo Bastos, sobre isso. Quem silencia sobre nossos corpos? Será que todas as vidas realmente importam? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse detalhe importantíssimo. Se falou muito na internet sobre o passamento, a morte, o que teria ocorrido com o policial civil, homem trans, gay, Paulo Vaz, Popó Vaz, influenciador digital, marido do Pedro HMC, conhecido aqui na internet, youtuber, jornalista. E se aventaram muitas questões que eu não vou entrar em detalhe. A investigação que está em curso, até porque envolve um policial. Mas eu senti falta da grande mídia, da mídia televisiva, da mídia jornalística, se aprofundar não apenas na morte, mas na vida. E coincidiu de eu ter sido entrevistada esses dias para uma matéria do Caderno Ela, do Jornal Globo, uma matéria maravilhosa em que eu fui entrevistada com outras pessoas fantásticas, com outras mulheres, sobre como estamos cansadas de sermos questionadas sobre temas como machismo, racismo, LGBTfobia, gordofobia, mas não somos questionados sobre nossas histórias, sobre nossas vidas, sobre nossas histórias enquanto sucesso e prazer. Eu tenho dito em diferentes espaços e escrito em alguns momentos que existe uma fetichização da nossa dor. Então o que se divulga sempre é a nossa morte, que é necessário sim que seja divulgada. Ninguém questiona a necessidade de denunciar as violências que sofremos, enquanto mulheres, negros, LGBTs, indígenas, enquanto nós que não somos o homem cisgênero, branco, supostamente heterossexual. O problema está em não permitir outras histórias sobre nós. Então, no momento que a grande mídia, que tem tocado cada vez mais nos temas da população trans, ela se silencia sobre a vida, sobre quem era Paulo Vaz, muitas vezes tentam resumi-lo a ativista, o que demonstra, na minha leitura, seriamente uma falta de aprofundamento sobre o que aquele homem fazia. Quem era aquele homem, quem era aquela pessoa. Como chegou, da sua origem mineira ao lugar onde chegou. Então a vida muitas vezes não interessa, principalmente a vida de um homem trans. E a vida de um homem trans, que representa não só o homem trans branco, gay, mas representa toda a população trans na nossa caminhada, e as vidas de outros. Existe uma marcação também da atenção focada nas questões étnico-raciais, em que há um apagamento sobre o sujeito, que é o alvo principal do suicídio no Brasil, que é um homem negro, e que, particularmente em termos relativos à população LGBT, principalmente os homens trans, nessa lógica do suicídio, são os mais afetados. E então, principalmente nas intersecções, o homem transnegro. E eu lembro sempre de Demétrio Campos, tive a oportunidade de conversar com a mãe do Demétrio, e na luta de todas, que representa todas as pessoas cis ou trans, né? Trans ou não trans, pela vida. E para que não tenhamos mais mortes suicidadas, pessoas trans suicidadas pela sociedade. Mas é preciso aprofundar esse debate. É preciso falar das vidas para que a gente promova a vida
E na matéria do Caderno Ela do Globo, genial, feita pelo Dado Vanini, falamos disso. Nós precisamos mudar a ideia de visibilidade, porque a mídia e os grandes meios de comunicação compraram a ideia de que a nossa visibilidade é a visibilidade da nossa morte. E encobrem os nossos prazeres e a nossa beleza. Temos muito o que debater, mas muito o que fazer. E os meios de comunicação são responsáveis pela reprodução e manutenção dos estereótipos sobre nossos corpos. Vocês precisam mudar. Vocês não entenderam ainda a importância de falar sobre nós para além dos estereótipos. Vocês precisam falar da nossa vida. Então, saudando, lembrando a memória e o respeito, é preciso falar sobre este corpo, sobre o nosso corpo. E seguir gritando para que nos ouçam, não apenas na dor e na morte, não apenas no cemitério, mas que nos ouçam em vida e nos coloquem em outros lugares, no lugar do prazer, da beleza, do amor. Isso é indispensável. O silêncio da mídia, da grande mídia fora da internet, sobre o corpo de Paulo Vaz, de Popó Vaz, indica isso. Ainda há muito que caminhar para que realmente as vidas trans importem para além da postagem, para além da mídia digital. Eu poderia aqui comentar, inclusive, sobre campanhas políticas que apagaram a imagem de mulheres trans travestis de diferentes partidos na sua produção, mas que na internet houve debate com mulheres trans travestis. Quais corpos de mulheres trans importam na política? Será que o homem político, o dirigente partidário, ainda não entendeu? Ainda está atrasado em entender o que é a política nova e ainda está preso a velhos modelos de política em que ele representa todas e todos nós? E todos, né? Pensando nas pessoas não binárias. É sobre isso, gente. É inconveniente, mas é necessário. E falar desse corpo não é sensacionalismo. É necessário pelas nossas vidas, porque a gente luta pela vida, por mais que alguns digam que só as vidas de alguns importam. Para nós importam todas e precisamos falar das vidas trans. É sobre isso. Quem grita, vive contigo. Paulo Vaz, Demétrio Campos e tantos. Quem vive, grita. Luz, axé, namastê, para quem é de axé, quem é de luz, namastê.